Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia, quadro que traz para vocês aí de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas no horário de Brasília, aqui no YouTube, alguns dos principais destaques do esporte a motor. E nesta segunda-feira, dia 19 de outubro, trago então para vocês aí os melhores momentos da rodada tripla da Porsche Cup, da Porsche Sprint Cup, na verdade que aconteceu neste final de semana no Autódromo Ayrton Senna, Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Então as atividades foram divididas em 2 dias. Na sexta-feira a gente teve as qualificações e a primeira corrida, e no sábado então as outras 2 corridas. O VT está dividido em 2 partes. Acompanhe então aí os melhores momentos de sexta-feira. A abertura da penúltima rodada tripla do campeonato de sprint da Porsche Cup foi um dia de muitas emoções inéditas em Goiânia. Além da dupla troca de pneus embaralhando a corrida da Carrera Cup, vencida por Werner Neugebauer, a sexta-feira marcou a primeira vitória de Márcio Mauro, a primeira pole de Luca Seripieri e a primeira pole de Christian Moore. Nas classificações dos campeonatos, Miguel Paludo, com o segundo lugar na Carrera Cup, e Nelson Marcondes, com o segundo na GT3 Cup, seguem no alto da tabela de pontos. Marcondes lidera também na classe GT3 Cup Sport. Já na classe Carrera Cup Sport, a liderança agora passou para Maurizio Billi, catapultado pela vitória na classe de entrada dos carros de motor 4.0 litros. A jornada começou com muito calor na capital goiana, tanto que nos quales os pilotos nem sequer ficaram na pista durante os 15 minutos de cada sessão. Os pneus rapidamente perdiam sua melhor performance, de modo que ou os pilotos faziam 10 minutos em alta velocidade e recolhiam para o box, ou esperavam nos pits por 5 minutos antes de tentar cravar as melhores marcas na parte final de cada quali. Nesse cenário, prevaleceram nos classificatórios da Carrera Cup os jovens Luca Seripieri na corrida 1 e Enzo Elias, pole na corrida 2. Já na GT3 Cup, as posições de honra ficaram com Lucas Salles na corrida 1 e Christian Moore para a corrida 2. No intervalo entre os qualis e as primeiras largadas da etapa, o calor deu uma trégua, mas foi substituído por uma forte chuva. Com pneus Michelin para piso molhado, a GT3 Cup realizou sua primeira prova com muita alternância de posições. As disputas eram intensas em todos os pelotões. Márcio Mauro foi favorecido por uma boa largada e viu os concorrentes à sua frente escapando. Impecável, liderou praticamente todas as voltas em bandeira verde e venceu pela primeira vez na categoria. Foi sua 76ª prova com os carros de competição mais fabricados do planeta. Logo atrás, César Unrani e Lucas Salles travaram um excelente duelo pelo segundo lugar, alternando trajetórias e pontos de freadas, mas acabaram se tocando, o que abriu espaço para Nelson Marcondes receber a quadriculada em segundo. O terceiro posto ficou com Léo Sanches, graças a uma tocada cerebral e muito segura, evitando enroscos e mantendo o carro número 15 sempre na pista. Foi seu melhor resultado em etapas de sprint. Já a corrida da Carrera Cup foi complicada pelo tempo. Sem chuva, mas ainda com pista molhada, foi instalada a dúvida sobre qual tipo de pneu deveria ser usado. Os carros deixaram o box com pneu de chuva e acabaram trocando para slick no grid. Mas voltou a chover e foi necessário retorno aos pits para nova substituição. Com isso, mais de metade dos 25 minutos de prova foram consumidos com o ritmo de prova neutralizado. Quando enfim houve a largada, Luca Seripieri perdeu o carro número 31 ao chegar pela primeira vez em alta velocidade para a freada da curva 1. Assim, Werner assumiu a liderança, que conservou até a bandeira quadriculada. Ele foi muito atacado por Miguel Paludo, mas conteve o ímpeto do líder do campeonato. Pela classe Sport, Maurizio Billi levou a vitória e, de quebra, a liderança nos pontos. Realmente foram corridas excepcionais aí na sexta-feira, então fique agora com o VT dos melhores momentos da Porsche Cup no sábado. Goiânia mais uma vez foi palco de intensas emoções com os carros de competição mais produzidos no planeta. A penúltima rodada tripla do ano terminou com Enzo Elias dominando de ponta a ponta a prova da Carrera Cup, com Pedro Aguiar igualando seu feito à tarde. Na classe GT3 Cup, Urubatán Júnior foi o nome do dia, vencendo as 2 corridas.
Mas quem saiu mais sorridente foi Nelson Marcondes. Com 7 vitórias em 10 corridas da classe GT3 Cup Sport, o competidor do carro número 199 sequer precisa largar em Interlagos para garantir o título da divisão. Ele não precisa pontuar na última etapa, em Interlagos, mas não pode receber bandeira preta, pois desclassificação não são passíveis de descarte conforme o regulamento. Depois de uma sexta-feira com provas em pista molhada, o sábado amanheceu com sol em Goiânia e Urubatã Júnior começou o dia brilhante. Assumiu a liderança no início da corrida 1 e venceu pela segunda vez do ano. À tarde, novamente favorecido por uma formidável largada, avançou de sexto para segundo. Depois, foi favorecido pelo abandono de Marco Billy para liderar a corrida. Perdeu a ponta para Marcondes, mas à meia volta do final, aproveitou o erro do concorrente e venceu mais uma vez. A decepção por errar a meia volta de mais uma vitória no geral durou pouco para Marcondes. Terceiro lugar de manhã e segundo à tarde, ele venceu as duas pela classe Sport. Além de não poder mais ser alcançado na pontuação da classe, ampliou a margem na liderança da classificação geral na GT3 Cup. Outro que deixa Goiânia muito satisfeito com a tabela de pontuação é Miguel Paludo. Sua margem na classificação segue confortável. São 42 pontos, com a possibilidade de garantir matematicamente o sexto título com os carros de competição mais produzidos do planeta, já na corrida de sexta-feira da última etapa de sprint em Interlagos, no dia 14 de novembro. O campeonato de Paludo é digno de destaque, especialmente se considerada a altíssima competitividade da Carrera Cup. O sábado provou isso, com vitórias de 2 jovens pilotos que corriam por fora no campeonato. Caçula do grid, Enzo Elias, campeão da classe GT3 Cup em 2019, triunfou em grande estilo com direito a Grand Chelem em Goiânia. À tarde, Pedro Aguiar fez valer o benefício do grid invertido e liderou todas as voltas, da luz verde até a bandeirada. Na classe Cup Sport, a vitória pela manhã ficou com Rodolfo Toni. À tarde, foi a vez de Rodrigo Melo triunfar e assumir a liderança do campeonato. Além dos dois, Maurício Billy ainda conserva a chance matemática de título na divisão. Goiânia volta a receber a categoria no próximo sábado, para a segunda reunião de Endurance de 2020. A dupla Werner Dogbauer e Ricardo Zonta lidera o campeonato da Carrera Cup, com Francisco Horta e William Freire no topo da tabela de pontos da GT3 Cup. Então na próxima semana, no dia 24 de outubro, a gente tem novamente a etapa, mas dessa vez da Porsche Endurance Cup. Então de novo, Goiânia aí recebe no próximo final de semana a etapa da Porsche Endurance Cup. E aí no dia 14 de novembro, então voltamos com a Porsche Sprint Cup, né? Isso já em Interlagos, e aí já a última etapa então do campeonato de sprint aí da Porsche, já a grande decisão da Porsche, e a decisão da Endurance então acontece no dia 6 de dezembro, também em Interlagos. Fique ligado no F1 Mania para estar por dentro aí de tudo que acontece na Porsche Cup. Bom, se você está comigo até agora e gostou do vídeo, claro, peço então que você curta aí logo abaixo aqui o vídeo, dê o seu joinha aí, isso é muito importante pra gente, ajuda bastante o canal a crescer. Também compartilhe aí com os seus amigos e, claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui abaixo e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos da F1 Mania forem ao ar. Por hoje é isso, eu volto amanhã, já então uma semana aí de Fórmula 1, essa semana a gente tem a 12ª etapa da temporada, o GP de Portugal que acontece em Portimão, então mais informações aí durante o decorrer da semana para você, um grande abraço e até mais.